Quando Nabucodonosor encontrou Jesus, o que aconteceu? Babilônia, 600 anos antes de Cristo. Um rei tirano governava impiedosamente até que um dia fica cara a cara com Jesus. Muitas pessoas nem sabem que Jesus esteve no Antigo Testamento. Este evento ocorre na Babilônia e está descrito no livro de Daniel. A Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um rei sábio e visionário, mas também era orgulhoso e cruel, um tirano que teve grande prazer em torturar suas vítimas. Ele governou o mundo como um ditador absoluto. Mas como isso aconteceu? Como esse homem cruel viu Jesus? E que consequências esse momento histórico e único resultou? Bom, para entendermos, temos que nos contextualizar. Entender o momento histórico. Nabucodonosor foi o maior rei do Império Babilônico, governando desde a morte de seu pai até sua morte em 562 a.C. Ficou famoso por suas campanhas militares, tornou-se muito poderoso, influente e arrogante. Devido aos seus feitos, ele se considerava o rei do mundo e acreditava que era seu dever subjugar todos os outros povos e assim deixar seu nome na história. Nabucodonosor conquistou vários reinos, incluindo a conquista do Império Assírio, o reino de Judá, o reino de Elão, Assíria e Egito. O reino de Judá ele invadiu em 597 a.C. e novamente em 586 a.C. Na segunda invasão, Nabucodonosor destruiu o Templo de Salomão em Jerusalém e deportou a maior parte da população judaica para a Babilônia, para que eles não pudessem mais se organizar e, consequentemente, não representariam mais uma ameaça para o grande império babilônico. Este evento, conhecido como o Cativeiro Babilônico, foi um período de grande sofrimento para os judeus, mas também foi um período de grande crescimento espiritual. Nabucodonosor emitiu uma ordem para que um número de jovens judeus fossem treinados para servi-lo na qualidade de homens de conhecimento e sabedoria. E dentre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram levados cativos. E na Babilônia passaram a ser chamados de Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Grandes homens bíblicos, homens de fé, que deixaram um testemunho único, grandioso e sobrenatural do poder de Deus para toda a humanidade, com uma mensagem profunda, minuciosa e simbólica para o povo do Deus de Israel. Esses judeus foram grandiosamente abençoados por Deus, com grande conhecimento e sabedoria, além de dons únicos, como o de Daniel em interpretar sonhos. Esses dons e grande sabedoria os colocaram em posição de destaque no Império Babilônico. Esse destaque levou à inveja e ganância de alguns nomes importantes da sociedade, que por sua vez tramaram várias vezes contra eles. Uma delas foi no famoso evento da inauguração da grande estátua colossal feita de ouro. Para demonstrar o poder e glória do auto-intitulado dono do mundo, Nabucodonosor, vaidoso e orgulhoso que queria que todos soubessem de seu poder, autoridade e grandeza, manda construir essa estátua para que todos vejam a sua glória. Era uma estátua magnífica, tinha 27 metros de altura por 2,70 metros de largura, feita inteiramente de ouro. E Nabucodonosor queria saber se seus súditos eram leais a ele e ao seu império. Ele ordenou que todos se curvassem diante da estátua, e aqueles que se recusassem seriam mortos. A Bíblia relata esse evento no livro de Daniel, no capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens judeus que trabalhavam para o governo da Babilônia. Eles eram homens de Deus e acreditavam que só deveriam adorar o Senhor. Quando Nabucodonosor ordenou que eles se curvassem diante da estátua, eles se recusaram. Os 3 homens não se prostraram, mesmo que todos os outros fizessem, e alguns astrólogos aproveitaram a ocasião e viram uma oportunidade de os eliminar. E não perderam a oportunidade de fazer isso, e correram até Nabucodonosor para relatar isso. O ciúmes corre de suas acusações contra os 3 judeus que haviam alcançado posições de poder apesar do cativeiro. Eles disseram ao rei Nabucodonosor:
Que o Senhor viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitaram o Senhor, não prestaram culto ao Deus do Senhor, nem adoraram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar os jovens. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua? Se não, vocês serão jogados na mesma hora na fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? E eles responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Eles tinham duas opções: adorar o enorme ídolo de ouro ou perecer no fogo. Mas eles preferiram morrer ao invés de desobedecer a Deus, preferiram a morte à infidelidade a Deus. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os três jovens foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. Veja na versão NVI. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Na versão King James: eis que eu vejo 4 homens soltos caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do 4 é semelhante ao Filho de Deus. Sim, meus irmãos, esta passagem do capítulo 3, versículo 25, é uma cristofania, ou um termo técnico da teologia cristã, que se refere às aparições de Cristo antes da encarnação, ocorridas no Antigo Testamento. Essa é apenas uma das muitas outras aparições de Jesus no Velho Testamento, como em Gênesis capítulo 18, versículo 1 ao 33, quando o Senhor apareceu a Abraão em forma humana. Também em Gênesis capítulo 16, versículo 7 ao 14. Em Gênesis capítulo 22, versículo 11 ao 18. Em Juízes capítulo 25, versículo 23. No segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 35. E em Daniel, capítulo 3, versículo 25. Ao presenciar esse milagre, o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo de sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiaram nele. Eles não cumpriram a minha ordem e, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era um deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortada em pedaços e que sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Qual Deus prevaleceu na Babilônia? No meio dessa luta, Jesus.
ele mesmo, manifestou sua glória e poder. Quando o rei Nabucodonosor aumentou a potência da fornalha em 7 vezes, ele ficou chocado com o que viu e disse em alta voz: "Nós jogamos 3 homens dentro daquela fornalha, mas agora vemos 4. Eles estão andando pelo fogo, mas não são queimados. Na verdade, eles agem como se as chamas nada os afetassem." Quando Jesus aparece, os inimigos da cruz têm que se prostrar diante dele. E foi o que o orgulhoso rei fez. Ficou tão impressionado com o que viu que reconheceu que o Deus dos 3 jovens era o verdadeiro Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma inspiração para todos nós. Ela nos ensina a sermos fiéis a Deus, independente das circunstâncias, pois Ele está sempre conosco. A presença de Jesus Cristo no Antigo Testamento mostra que a Bíblia é um farol que aponta para a oferta de reconciliação de Deus e nos dá esperança da vida eterna. Devemos seguir o exemplo desses 3 jovens e confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que nossa fidelidade será recompensada. Em toda a história do povo de Deus, o martírio tem ocorrido e deixado claro para o universo que seres humanos, que amam a seu Criador, estão dispostos a dar a vida por ele e pelo que é certo. Gostou do vídeo? Deixe seu like para apoiar o nosso trabalho e se gosta de conteúdos bíblicos, histórias e curiosidades, inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.